Essa live é um oferecimento do nosso escritório, ADV, Augusto Dori Vitor, e ela é integrada, ela corre aqui no Meets, integrado com o Instagram, e vai ser transmitida posteriormente no YouTube também. Portanto, já aviso de antemão que essa live está sendo gravada e informa a todos que a presença ao ligar a câmera nos autoriza a divulgação da imagem, tá? O tema que a gente vai tratar hoje é um tema relevante, né? Vivemos um momento econômico difícil. O Figurão estava narrando aí, né? O momento de pandemia, a dificuldade que a gente vive. E, por conta disso, obviamente, veio a calhar a nova lei de falências e recuperação judicial, né? É a Lei 14.112, 2020, sancionada agora em dezembro, no momento em que nós tivemos aí no ano de 2020, por dados do IBGE, divulgados pela CNN, 716 mil empresas fechadas. Imagine, meus amigos, que situação o Brasil viveu esse ano. Né? O mundo inteiro, de certa forma, né? 9 milhões de demitidos. Então, é realmente uma situação peculiar, não sei se a gente viveu outro momento da história tão difícil. E aqui comigo estão os grandes colegas e companheiros, o professor Durão, que vai moderar nosso debate, pós-doutor, foi meu coordenador, tive o prazer de ser aluno do professor Durão e depois de ser subordinado como professor e ele coordenador lá na FANESE. E o meu amigo Helder Góes, professor mestre, professor da UNIT, professor da Statfase, um cara também com expertise enorme na área de empresarial. Então, feitas as apresentações, eu sem mais delongas, para que a gente possa otimizar nosso tempo aqui, diante do nosso atraso, eu passo a palavra para o professor Durão, para que ele possa moderar e a gente discutir alguns pontos da nossa legislação nova. Por favor, Durão. Tranquilo. Muito obrigado. Bom, desde já agradeço o convite formulado por Diogo Doria, um grande amigo. Agora fizemos um livro em coautoria, esse amarelinho aqui, ó, já fazendo a propaganda, olha lá, ó. Ali já no meu estúdio, viu? O amarelinho de Direito Empresarial. E lá nós fizemos, inclusive, as adequações obtidas pela nova lei, a lei que, na verdade, altera a Lei 11.101 de 2005. Então, depois de 15 anos, tivemos essa alteração da Lei de Recuperação Judicial e Falência, né? Que é o tema assim, interessante, palpitante para aqueles que militam nesse segmento. Então, agradeço desde já o Diogo Doria, com seu escritório, um escritório sedimentado, sobre justamente assim, ápice nesse formato empresarial. Para mim é uma honra muito grande assim, moderar uma discussão jurídica sobre a reforma da lei de falência, através da lei 14.112 de 2020. Então, para tanto, estamos aqui do lado do Dr. Diogo Doria, que é professor, é mestre em ciências da propriedade intelectual, é sócio também integrativo desse grande escritório, é professor militante do direito empresarial há muito tempo, e também o colega Dr. Helder Góes, que é advogado e professor e mestre em direitos humanos. Então, é uma satisfação muito grande estar junto aqui com vocês, e meu papel é justamente passar algumas temáticas ou subtítulos para que possa os ouvintes, que desde já agradeço a presença de todos, aqueles que acompanham essa live, possam ouvir algumas sugestões, dicas sobre essa nova lei, essa nova expressão do direito positivo empresarial, que é muito importante. Então, para iniciar o quadro, eu vou propor já 3 itens para que a gente possa ouvi-los e, assim também, a plateia digital possa sugerir ou perguntar algo, estejam à vontade. Aqui é uma sala de aula virtual, é uma live virtual que a gente possibilita também essa presença maçante, né? Melhor, de todos aqueles que nos acompanham, não só na vida docente, como aqui também nesses espaços virtuais.
Então, eu queria, assim, provocar o professor Diogo e logo em seguida o professor Helder Góes, justamente sobre a legitimidade. O que é que os colegas poderiam dizer sobre a legitimidade dessa lei, que basicamente nós chamamos da reforma da lei de falência? Legitimidade, a consolidação processual, como se daria isso? A consolidação processual substancial e também a competência e a constatação prévia. Então, sugiro assim, a gente pode discutindo 3 subitens em cada espaço, né? E aí teríamos 3 espaços. Então, esse primeiro espaço eu proponho ao professor Diogo e logo depois o colega em seguinte, que a gente vá justamente discutir a legitimidade, consolidação processual, competência e constatação prévia. Então, com vocês, a palavra Diogo Dória, e muito obrigado aí, ratificando o convite, estamos sempre à disposição, beleza? É isso aí. Vai lá, Diogo. Obrigado você, meu amigo. Veja, esse tema é interessante porque, e se falando de legitimidade, eu não sei o que, é que o professor Helder pensa, mas com certeza ele vai vir com a manifestação brilhante em seguida. Mas a gente não teve alteração, em que pese, a grande coisa em relação à legitimidade é que houve uma pressão muito grande no Congresso Nacional, a demanda muito grande para se incluir os agentes econômicos. A gente sabe que para requerer a recuperação judicial a legitimidade é do empresário, né? Da sociedade empresária e do empresário. Mas a pressão era que fossem incluídos os agentes econômicos, associações, fundações, e isso não foi possível, né? Embora a gente saiba que essa é uma tendência jurisprudencial, né? Eu estava conversando com o professor Helder sobre o caso do Rio de Janeiro, né, que acolheu o processamento, o pedido de recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes, né, que não é uma sociedade empresária. Portanto, embora não tenha sido absolvida a legitimidade dos agentes econômicos, a jurisprudência já vem acolhendo essas figuras, né? Além disso, a legitimidade, a gente tem a confirmação, que também já tinha decisões a favor, em relação ao produtor rural. Isso. Que já tinha algumas decisões nesse sentido, e agora basta que ele apresente documentos, escrituração contábil fiscal, ele pode, sim, aí, desde que seja PJ, requerer a recuperação judicial. E aí, meu amigo Helder, é isso? Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, sou Diogo, e aqui dizer que é um prazer conhecer também o professor Pedro Durão, não tive ainda a honra de ter sido aluno do professor Pedro Durão, aí talvez eu tenha tido que estudar um pouquinho mais para poder compensar isso, né? Em relação à legitimidade, é justamente o que o Diogo estava falando, a gente trocou uma ideia nessa semana, e realmente não houve alteração na legislação em relação à legitimidade, muito embora existam esses precedentes, salvo engano, existem pelo menos assim, 3 casos famosos de associações que tiveram o deferimento da recuperação judicial, e a doutrina ela acaba passeando no sentido do conceito realmente de empresário. Né? Para ser empresário não é um registro, não é uma certificação, mas vem da complexidade da atividade econômica, com fatores de produção, com o intuito lucrativo, e a ideia de empresa, ela vem muito mais desse feixe de relações jurídicas, de contratos, e essas associações, apesar de, tecnicamente, elas não terem essa finalidade lucrativa, mas elas têm em sua estrutura, em sua organização, uma complexidade mais próxima da complexidade de uma sociedade empresária. Daí se vem reconhecendo a figura desses agentes econômicos não empresariais como legitimados
ativos para requerer a recuperação judicial. Então, isso é uma tendência, ainda não foi recebido pela nossa legislação, mas segue pela jurisprudência. E, salvo engano, também teve uma proposta para a inclusão de alguns excluídos a lei de falência, no artigo 2º, ela exclui algumas figuras cooperativas, a cooperativa de crédito, planos de saúde. Então, houve até uma pressão para a inclusão, mas não foi ainda dessa vez. Correto, professores? É verdade, professor Helder, no Senado, houve uma emenda, inclusive, uma emenda que ficou conhecida como emenda Unimed, porque a intenção era justamente colocar as cooperativas médicas na legitimidade para pedir a recuperação. E a presidência da República vetou essa inclusão. Bom, queria agradecer as palavras do colega Helder, do colega Diogo. Na verdade, a gente está trazendo a Lei 14.112/2020 justamente essas nuances, né? As mudanças trazidas pela lei justamente na dinâmica da própria jurisprudência do STJ, como os colegas colocaram. Então, assim, eu queria saber dos colegas até qual o pensamento deles através do stay period e do quadro geral de credores e do plano de recuperação. Então, professor Diogo, nos passe aí qual é o seu sentimento com relação a essas 3 expressões. Beleza. E, na seguida, o professor Helder. Valeu. Professor Durão, me permita só que a gente acabou aqui não falando sobre a consolidação, e eu acho que é um tema interessantíssimo, a consolidação processual e a consolidação substancial, que também foi importada, já que aqui a gente tem grupos econômicos, mas isso não estava previsto na legislação. Então, a partir de agora, a gente tem no artigo 69G até o 69L critérios objetivos para o conglomerado, aqueles grupos econômicos pedirem a recuperação judicial em litisconsórcio, né? Isso é uma inovação interessante e permitindo até a chamada consolidação substancial, que afasta aí momentaneamente o princípio da autonomia patrimonial para que se observe aí o patrimônio dos devedores em comum, né? Isso é Entendi. Uma observação interessante. Com relação ao stay period, foi um ganho, mas também, eu também mencionei isso com o Helder esses dias, a jurisprudência também já estava passando por cima desse prazo, né? O stay period é o prazo para suspensão das execuções, né? Aquele prazo que a gente vê lá no artigo 6º, que a partir do processamento o deferimento do processamento da recuperação, você tem aí 180 dias de suspensão, né? E aí foi permitido o seu alongamento para mais 180 dias. E foi um ganho, né, para que o devedor, o recuperando, possa aí elaborar seu plano com a cautela necessária, né? A gente sabe que elaborar um plano de recuperação não é uma coisa fácil, né? Você precisa aí de uma equipe multidisciplinar, né? Com economista, com contadores, para você chegar aí a realmente um plano viável. Não adianta você ter um plano que não seja viável, né? Além disso, que eu acho interessante, foi uma mudança processual, mas eu acho que é de relevância trazer aqui, que é a possibilidade do pedido de tutela de urgência, né? Que já no CPC já tinha, né? Mas agora foi incorporada a possibilidade no parágrafo 12 do artigo 6º, e você pedir aí a tutela de urgência e antecipar o efeito do stay period, o que é interessante, né? Então, eu acho que foi um ganho substancial para a empresa que está recuperando. Tranquilo. Vamos ouvir o professor Helder sobre a sua opinião sobre essa temática. Beleza. A meu ver, né, essas mudanças, elas mostram uma certa maturidade do legislador com relação à aplicação da lei,
porque além de 2005, o processo de recuperação judicial era um procedimento muito novo, né? Ele foi um avanço muito grande em relação à antiga concordata, e com esse período, a gente observou muito mais os processos de recuperação aumentando e o número de processos de falência diminuindo. Então, isso causou também um processo de estudo também, da maturação da jurisprudência e levou a essas mudanças. Em relação à consolidação, né, que o Diogo estava falando, é interessante, e eu ouvi numa palestra, há um tempo atrás, a expressão de que hoje a ideia de empresa ela não cabe mais em um CNPJ só, porque você tem a figura da holding, na empresa de participação, da formação de grupos econômicos, e aí você vai especializando atividades econômicas de forma a proteger o patrimônio, e quando você tem uma quebra, geralmente a quebra ela é do grupo, a crise ela vem do grupo, esse tratamento da consolidação faz com que o processo, né, o juiz, ele tenha uma forma mais clara de aplicar. Eu tenho um pouco mais de receio da forma da consolidação, se isso pode abrir algum argumento para uma desconsideração indireta da personalidade jurídica, porque, de uma certa forma, ele está confessando ali. Então, como é que a jurisprudência vai tratar isso na mão de um credor, né, requerendo ali? Tudo bem que o plano, segundo a lei, o plano ele vai ter as estratégias específicas para cada pessoa jurídica, mas ele vai ter um único plano de recuperação para o grupo. Então, tem isso que a gente ainda vai ver como é que vai se desenrolar nos próximos anos. E no caso do stay period também foi interessante, porque a jurisprudência, apesar da lei anteriormente dizer que o prazo de 180 dias ele é improrrogável, a gente assistia por diversas vezes a jurisprudência prorrogar uma, duas, três vezes do mesmo processo. A recuperação judicial da OI está aí, que não nos deixa mentir. E agora a gente vê o legislador dizendo que stay period ele pode ser prorrogado uma única vez. Vamos ver também se essas mudanças vão fazer também com que essa limitação ela seja cumprida. E teve um outro ponto, acho que a gente acabou não tocando, que foi a constatação prévia. Né? A constatação prévia, que já era aplicado anteriormente, a jurisprudência ela já tratava, mas havia uma certa aversão por parte da doutrina, né? O que é a constatação prévia? O que é que a lei determina? O juiz recebe a petição inicial da recuperação, faz um checklist, defere. Em alguns casos, o juiz, ele por iniciativa própria, pedia uma certa perícia para verificar se a empresa ela estava apta a seguir a recuperação. Então, essa perícia se deu o nome de constatação prévia, ela foi incorporada pela legislação. Por que ela recebia críticas? Porque ela atrasava o processo, né? E aí a lei ela traz algumas tratativas, algumas disciplinas focadas nessas críticas, inclusive. Aí vou deixar o professor Diogo comentar primeiro, É né? verdade. Depois A constatação prévia foi um grande ganho. Já havia, como o professor Helder colocou, decisões várias, inúmeras. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a lei do Gerson às vezes impera. E existia muito empresário que mesmo sem condições de ou viabilidade econômica para pedir a recuperação, pedia. Então, o juiz periciava, determinava a perícia, para saber se realmente preenchia o requisito da viabilidade econômica. A empresa recuperanda, ela não está ainda falida, né? Ela precisa ter aí realmente condições de se recuperar. E aí a constatação prévia veio ser incorporada na legislação, e aí eu vi, Helder, não sei se o professor André Santa Cruz, ele fez uma observação interessante com relação à possibilidade, inclusive, de verificar lá o principal estabelecimento, né, que é definidor da competência. Então, na constatação prévia, além de verificar a viabilidade da empresa, ele verifica já de antemão se aquele é o principal estabelecimento. Então, também realmente é um tema de relevância que foi bom você ter recordado aí. Beleza. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos sobre a constatação prévia,
sobre o stay period, que na verdade é o período de blindagem. Isso é algo muito interessante, aquele que milita em direito empresarial, o empresário que passa por dificuldade, inclusive nessa crise do Covid, que conduziu vários empreendedores ao descaso, ao não sucesso dos seus objetivos lucrativos, que é o que preza a própria Constituição Federal. Então, a quantidade de empresas em recuperação judicial aumentou absurdamente, assim como a evolução das dívidas das empresas. E vejam que isso tudo foi motivado não só pelas as principais mudanças do sistema recuperacional e falimentar, como pela própria imposição da norma, da nova norma que se impõe pela Lei 14.112 de 2020. Então, eu queria saber dos colegas como é que seria a operação desses novos instrumentos, desses novos preceitos diante da Assembleia Geral, diante do Deep Finance e diante do próprio parcelamento tributário. Qual a opinião de Diogo, qual a opinião do professor Helder sobre esses três aspectos agora, também sobre o novo diploma, né, que nós chamamos da reforma da recuperação judicial e das normas falenciais. Beleza. Perfeito, Durão. Dentre essas alterações, tem uma que me levantou, eu acho que é a que está sendo mais criticada do ponto de vista de curiosidade, inclusive, de como a gente vai ficar, como vai ser isso na prática, que é a questão do plano de recuperação alternativo. Eu não sei o que é que vocês têm pensado sobre o assunto, mas a lei criou essa possibilidade, aumentando aí, majorando aí o protagonismo do credor, né? Ou seja, em duas possibilidades, lá no indeferimento do plano ou na não deliberação do plano tempestiva, é possível que o credor venha e apresente um plano alternativo. E aí me surge a dúvida, e aí eu queria ter a opinião de vocês, como é que vai ser isso? Como é que o credor vai se apropriar, como é que ele vai ter, aliás, propriedade para apresentar um plano de recuperação de uma empresa que ele não conhece totalmente, né? Mas é uma alteração também interessantíssima, né, que vem aí trazer aí mais protagonismo ao credor e soma as outras, como o professor Durão citou aí, da Assembleia de Credores. É interessante a gente rememorar que os órgãos da falência, os órgãos da recuperação, eles não foram alterados, mas criou-se ali na Assembleia de Credores a possibilidade de dispensa da Assembleia, mediante termo de adesão, que eu também achei válido. Vamos lá na situação prática em que o plano ele já tem concordância de praticamente unanimidade. Então, você faz o termo de adesão, o administrador judicial ele tem competência de conferir, não só competência, ele é o designado para isso. Então, ele vai conferir os termos de adesão, a regularidade deles, evitar fraude, e aí, mediante isso, a Assembleia está dispensada, e o processo ele vai correr de forma muito mais célere, né? O Deep Finance, me perdoe a pronúncia, mas foi um elemento formidável, né, que também foi importado, né, que vai trazer aí um fôlego, talvez, para as empresas em recuperação, né? A gente fala em recuperação, fala em meios de recuperação, lá no artigo 50, mas ninguém tem, não tem, a legislação não falava de forma direta como é que a gente pode ali trazer um mecanismo para que a empresa ela ganhe um fôlego. E aí entra o DIP, né, que vai possibilitar ali a empresa pegar um fôlego, um dinheiro novo, para, pelo menos ali, estruturar o seu mecanismo cotidiano de atuação, né, e esse crédito vai entrar lá como crédito extraconcursal, tendo prioridade sobre os demais, que é interessante porque aí quem empresta também tem essa garantia, né? E o professor Helder, o que é que você acha aí dessas mudanças, inclusive da Assembleia? Eu concordo com você, eu achei bem interessante quando ele trouxe
O legislador ele trouxe a ideia da dispensa porque ele pega aquela lógica da recuperação extrajudicial. Né? Se você tem o plano já aprovado pelos credores, você não precisa, né, pedir a recuperação judicial, você pede simplesmente que seja homologado. Então, ele pega essa lógica e traz, né, claro que 5 dias antes da Assembleia, se você já mostra que você já tem essa adesão dos credores, você dispensa e o juiz ele vai simplesmente observar lá o quórum que a lei disciplina para adiantar o processo. Então, em recuperações, digamos, uma recuperação como a Oi, né, como é complexo você ter uma Assembleia Geral de Credores com processos de habilitação que acredito que até hoje não se encerraram, ainda tem gente habilitando lá na Oi. Mas mesmo com essa possibilidade de dispensa, o legislador ele ainda traz a possibilidade de uma impugnação, porque havendo uma justa causa, o credor vai lá e impugna, mesmo havendo essa possibilidade de dispensa. Então, eu achei bem interessante. Uma outra ferramenta que eu achei interessante, e estava até conversando com o Diogo antes, como é que isso vai ser aplicado na prática, é a possibilidade do credor se tornar sócio, né, assumir cotas, assumir ações na empresa. E por que a gente acha isso, essa disciplina superficial? Porque quando a gente pega o livro do professor Gladstone Mamed, ele vai indicar que você tem a valorização de mercado, escritural, contábil. Então, se você vai assumir as cotas, qual é o parâmetro, Isso vai causar, inclusive, discussão em relação aos outros credores que podem se sentir prejudicados em relação a isso. Então, como é que a jurisprudência vai tratar essa possibilidade de assumir o capital? Em relação ao plano alternativo, também achei espetacular essa possibilidade. Anteriormente, havia simplesmente a possibilidade do credor ele fazer alterações no plano, desde que o devedor autorizasse. E aqui me parece que o legislador ele quer avançar, ele quer realmente fazer acontecer o espírito do procedimento de não de litigar, mas de compatibilizar interesses, só que a gente parte do princípio de que todo mundo está agindo de boa fé. Então, eu, na qualidade de credor, eu quero apresentar um plano que vá atender aos meus interesses e ao do devedor. E a gente sabe que, na prática, nem sempre isso vai acabar acontecendo. Salvo engano, Diogo depois e o professor Durão me corrijam se eu estiver errado, mas a lei, ela coloca como um limitador a falência. Então, eu posso apresentar um plano alternativo, desde que não sejam condições piores que a da falência para aqueles que não foram habilitados. Então, é muito abrangente, assim. Né? Para quem está de má fé, isso pode ser um prato cheio. E em relação à Deep Finance, é muito interessante essa figura também, a ideia de você injetar dinheiro na empresa, captar recursos para a empresa, mesmo em recuperação, e aí você vai utilizar garantia, seja os bens pessoais dos próprios sócios, de terceiros, para que ele consiga ter acesso a essa quantia. Diogo falou, realmente são créditos extraconcursais, então eles serão pagos antes dos créditos concursais, na sua integralidade, isso a gente está falando mesmo no caso de uma falência, e um limitante que a gente vê também em destaque agora na legislação, no sentido de que a empresa ela não pode dividir lucros. Em momento algum, óbvio, ela está em recuperação, mas isso está expresso na legislação agora. Achei também que isso valeria a pena destacar aqui. Tranquilo, tranquilo. Eu agradeço a exposição de Diogo e do colega Helder. Na verdade, é muito proveitosa para nós que estamos acompanhando. E veja como é complexo o papel da advocacia empresarial. Né? São duas vertentes só nesse aspecto falencial e da recuperação judicial. Ou seja, aquela consultoria, aquela orientação do credor. Né? Eu, por exemplo, em um certo momento, eu ganhei uma ação judicial contra uma empresa aérea que entrou em falência. Entrei lá na fila dos recuperandos e até hoje eu estou esperando. Ou seja, até hoje eu não pude absorver o crédito que eu teria direito.
Então, a fila é grande a depender da dívida da empresa que entrou em falência ou que entrou nessa expressão propriamente dita da involução da empresa, ou seja, a saúde não está boa da empresa, ela vai acabar indo para a UTI, que seria justamente a recuperação judicial ou até mesmo a falência. Então, nós temos duas grandes vertentes aí na advocacia empresarial. Uma orientando o credor, né, a depender do perfil, e outra é orientando aquele que está com dificuldade financeira e busca uma orientação em qual vertente ele poderia seguir, né? Se é melhor ele enxugar, se é melhor ele efetivar um planejamento melhor, uma organização empresarial melhor da sua empresa, fazer um compliance, ou seja, uma blindagem da sua empresa, ou, a partir daí, tomar a decisão. E quando ele tomar a decisão de ir para a recuperação judicial e até mesmo para a falência, ele precisa de um advogado ligado a essa área empresarial, que nós chamamos o empresarialista, né? Então, vejam que os dois colegas estão totalmente habilitados a isso. Eu assim, me coloco em pleno respeito, porque é importante, né? É importante para que isso possa fluir justamente a advocacia empresarial e daí a gente possa seguir na nossa função, que é justamente passar uma condução correta conforme a decisão daquele que é empreendedor ou daquele que é empresário. Eu não sei se tem alguma pergunta dos ouvintes que estão presentes, se querem formular alguma indagação, eu não sei. Me parece uma pergunta no Insta. Dê uma Isso. olhada aí, por favor. A pergunta no Qual Insta foi a é pergunta? sobre parcelamento tributário. Aqui. Os impostos também podem ser parcelados? Eu vou passar para a Helder e depois para a Diogo. Então, e aí? Os impostos podem ser parcelados? É a pergunta de Isso. nossa colega que está nos ouvindo. E sim, inclusive foi uma das inovações agora da Lei 14.112. Inclusive, isso é um direito da recuperanda, da empresa recuperanda. O fato de ter o deferimento, isso já lhe confere a possibilidade de fazer o parcelamento de determinados créditos tributários, salvo engano, no prazo de até 120 meses. Tá? Então, isso não faz parte do plano, isso passa a ser um direito da recuperanda. Pois não. Agora, professor Diogo, então nessa expressão de Helder, essa lei permite aquela devo, não nego e pago quando puder, aquela expressão coloquial, né? Devo, não nego e pago quando puder. Isso é real ou é uma presteza aplicada pela lei? Qual a sua opinião? Essa é boa, essa é boa. Não, não, de maneira nenhuma, né? Até porque o plano ele vira título executivo e pode ser cobrado a qualquer momento, além de que o não cumprimento converte-se em falência, né? A questão tributária é interessante, essa evolução, a Hilda colocou bem, a gente teve uma majoração, né? Saiu de 7, que foi na última reforma, acho que em 2014, para 10 anos aí de parcelamento, é um bom parcelamento, né? E ainda criou essa possibilidade, eu não sei também como é que vai ficar na prática, mas porque acho que foi muito poder que se deu aí ao auditor, não sei como é que vai ficar, mas enfim, há a possibilidade de transação diretamente com o fisco, com redução de até 70% do débito. Então é muito bom. Agora ficou discricionário. Eu não sei como é que isso vai ser na prática, como é que o fisco vai agir. Provavelmente a Receita deve aí impor alguma resolução, enfim. Mas foi um ganho, respondendo a pergunta aí, corroborando com o Helder, além do parcelamento, você tem essa possibilidade de transação, né? E o devo no nego, acho que não cola, não. Tranquilo. Temos mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta no ar? Mais alguma pergunta de algum colega? Mais alguma pergunta? Bom, estão presentes aí. Boa noite, professor. Pois não. Vamos lá. Tudo bem. Aelton, satisfação, Aelton. Isso aí. Idem, é um prazer estar aqui. Bom dia, professor. Tudo bem, meu querido? Uma pergunta. A lei teve alguma alteração em relação ao tratamento às micro e pequenas empresas ou continuou tal qual a 11.101? Professor Helder, quer falar alguma coisa sobre as micro e pequenas empresas? Salvo engano, ela teve uma disposição sobre o produtor rural, para que ele possa pedir um plano especial
ele precisa simplesmente juntar lá o comprovante que ele está na faixa até a empresa de pequeno porte. Certo? Tem alguns projetos. Né? Eu não senti com relação ao micro e pequeno empresário mudanças que pudessem realmente ser relevantes ao ponto de inverter essa relação ou essa, digamos, a vulnerabilidade do pequeno empreendedor. A não ser mudanças pontuais, como o professor Helder citou aí, que eu acho que não influem de maneira significativa, né? Mas desculpa, eu acabei intervindo aí. Até mesmo porque, na prática, o que nós vimos quando entrou em vigor a 11.101 foi até, o professor Diogo sabe bem que ele foi meu orientador no meu TCC, que foi exatamente abrangendo essa área, nós percebemos que, de certa forma, houve uma evasão dos pedidos de recuperação judicial do micro e pequeno empresário, porque, na prática, se tornou quase que inviável. Né? Então, por isso a pergunta, porque eu acho que é um tema importante, a micro e pequena empresa, visto que é um dos setores que mais emprega e que mais produz no Brasil, né? Sim. Inclusive, Ayrton, quando a gente tinha na época da publicação da Lei 2005 o processo de recuperação especial, que ele é nada mais do que uma concordata. Ele é o parcelamento puro. E aí, em 2013, 2014, houve uma alteração criando a recuperação ordinária, né, recuperação judicial ordinária, para as microempresas, empresas de pequeno porte, mas com prazos 20% superiores. Ano passado, eu ainda vi alguns projetos de lei que tentavam aumentar o prazo de parcelamento das microempresas e empresas de pequeno porte. Mas, confesso a você que eu consultei esses projetos de lei lá para outubro, novembro do ano passado, e não houve ainda a aprovação do texto desses projetos. Tranquilo, tranquilo. Temos uma pergunta ainda de Danilo Costa. Ele indaga como é encerrada a recuperação judicial e propõe novas informações aí sobre a parte de recuperação e o seu encerramento. Vamos ouvir o professor Diogo e o professor Helder sobre essa indagação. Encerramento da recuperação judicial. Ou seja, há o planejamento, evidentemente que a quantidade de empresas evoluiu bastante no pedido de recuperação judicial, principalmente as grandes empresas, desde 2015 até 2020, né? Então, assim, qual a opinião dos colegas com relação à parte da recuperação judicial e se ela vai para a falência, não vai? Qual a opinião dos colegas? Então, eu acho que desde 2005, lá na 11.101, a pegada, digamos assim, com relação à recuperação é realmente fugir, que eu acho que a Helder tocou muito bem aí quando lembrou da concordata, fugir daquela eternização dos processos, né? A gente tinha lembrar aí concordata da Varig, enfim, Transbrasil, das companhias aéreas, elas ficaram realmente aí eternizadas, né? Na memória de todos os seus credores. Então, já na 11.101, a gente tinha, depois do plano, encerrado aí a realização dos ativos, no caso da recuperação e da falência, iniciados os pagamentos, o juiz aí, ele dá a sentença encerrando a recuperação e o você tem até prazo para o cumprimento, né? Isso aí não foi alterado, a não ser aí o prazo decadencial para habilitação, porque aí o juiz não vai esperar, eu disse o princípio da maximização dos ativos, da celeridade, ele impera na recuperação judicial. Então, você ali habilitou, fechou o quadro de credores, homologou o quadro, e o juiz não vai ficar esperando as habilitações retardatárias, que postergavam muito o processo, né? Então, fechou, ele vai ali sentenciar, encerrando a recuperação, e aí os credores vão esperar o cumprimento do plano, né? Não cumprido o plano, aí ele ou executa ou ele aí pede, obviamente, a conversão no processo falimentar. Agora
tem um ponto, Durão, que eu acabei me esquecendo, mas eu acho interessante, é que houve uma mudança lá com relação ao prazo de pagamento dos créditos trabalhistas, né? Eu não sei se Helder me falou alguma coisa, mas lá no 54 foi alterado, né? Que tinha um prazo. Isso também teve muita crítica, porque o crédito trabalhista, ele é trabalho, tem prioridade, como nós sabemos, e ele tem um prazo de até um ano, né? Teria que ser até um ano. E isso foi majorado aí para 2 anos. Então, aí, Tranquilo. é deixar aí para o devedor, né? E aí, professor Helder, sobre a recuperação judicial, um encerramento, qual a sua interpretação e o que poderia de acréscimo aí sobre as palavras de Diogo? Beleza. Beleza. Em relação ao encerramento, né, a recuperação em si é como um acordo. Você vai aprovar o plano aprovado, fase de execução, que é o cumprimento dele. Se o devedor, a recuperanda, ela descumpriu o plano, isso é motivo para convolução do processo em falência. O que ela poderia é argumentar por justo motivo de descumprimento e levar isso à discussão do próprio processo para que ela tenha autorização para descumprir. Mas essa fase de execução, ela se limita tão somente ao cumprimento do plano e pagamento dos credores. Danilo me pergunta também, né, o que acontece se a empresa não conseguir a recuperação ou não cumprir? O não cumprir, falência. Se ela não consegue a recuperação, aí vamos imaginar, temos a decisão do deferimento, né, que é o despacho de processamento que poderia agravar, ou a não aprovação do plano, que ela poderia também manejar os seus respectivos recursos. E em relação a essa questão que Diogo levantou em relação aos créditos trabalhistas, realmente foi um ponto polêmico. A lei ela estabelece, né, que os créditos trabalhistas sejam pagos no primeiro ano da recuperação, sendo que ele poderia majorar esse pagamento em até 2 anos na recuperação. Mas, salvo engano, ela coloca alguns limitadores, né? Ele tem que oferecer algumas garantias para que ele possa ter acesso a essa majoração do prazo. Tranquilo. Bom, eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas se não tiver, eu queria fazer a minha pergunta, né? Então, se já não tiver mais alguma pergunta, já estamos chegando ao final da live. Já agradecer a todos que estão presentes, né? A todos que estão corroborando suas perguntas, a Hélito, Danilo, João, Michel, entre outros que estão presentes. Agradecer a presença. E eu queria, Michel faz uma pergunta aqui. Os credores que não aderirem, o que fazer com relação a isso? Então vamos ouvir agora o primeiro o colega Helder e depois o Diogo. E como assim, já estamos no final da live, depois dessa resposta, a minha pergunta é simples. Pelo estudo, pela avaliação dos colegas, que traduziram aqui as principais mudanças do sistema recuperacional e falimentar, qual foram as efetivas melhoras que vocês observaram? Então, a minha pergunta é essa. Qual foram as efetivas melhoras? Então, vamos ouvir a resposta à pergunta do colega que fez agora. E a minha pergunta é simples, para a gente encerrar, porque a live também tem um tempo. Qual foram as efetivas melhoras que vocês observaram nas nuances da nova lei 14.112 de 2020? Valeu. Obrigado. Vamos lá, Helder. Professor, respondendo a pergunta de Michel, acho que a gente tinha comentado anteriormente aquela fase de aprovação do plano, né? Via de regra, a gente tem a assembleia, e aí os credores eles vão utilizar o seu poder de voto. Inclusive, tem a possibilidade de se utilizar a mediação, sendo que a mediação ela não pode mexer nos critérios de voto. Então, primeiro, via de regra, o plano aprovado ele é aprovado pela maioria e não pela unanimidade. Mas existe aquela possibilidade de se dispensar a Assembleia mediante o termo, e aí eu acho que a pergunta de Michel seria nesse sentido. E aí, se alguém não concorda, se tem justo motivo, ele pode apresentar uma impugnação à dispensa para que ocorra a Assembleia. Então, seria nesse sentido. E respondendo à pergunta do professor Pedro Durão,
Eu acredito que essa legislação ela está mais madura, não é? Como eu tinha falado antes, no início da live, e o legislador, ele observou muito do que estava sendo aplicado pela jurisprudência, então a gente tem um procedimento mais coeso. Então, como o Diogo tinha colocado antes, você tem um termo final para você ter a consolidação do quadro geral de credores, isso é muito importante para dar mais celeridade ao processo, já que tanto a falência quanto a recuperação são baseados no princípio da celeridade, a possibilidade também de prorrogar o stay period, porque a gente sabe que o judiciário nem sempre consegue dar vazão ao processo e muitas vezes ao atraso também do processo por culpa do judiciário. Então, acho que esses seriam os principais pontos, e os pontos de atenção, que seria a possibilidade do credor assumir capital e o outro que a gente já falado, da constatação prévia, também, que é um ponto sensível também, que a jurisprudência ela tem que aplicar com cautela. Diogo, suas considerações. Na verdade, já estamos partindo para o final da live. Passo bate-bola aí da pergunta para Diogo, a minha indagação e, se possível, as considerações finais, para ele devolver depois a palavra e partirmos para o encerramento. Obrigado, Bioda, pela resposta. E obrigado a todos que estão fazendo suas indagações também. Valeu, Diogo. Beleza. Eu concordo, eu acho que a linha que a Helder colocou realmente por aí, a da pergunta de Michel, inclusive, não tem outro caminho, inclusive é uma incorporação dos princípios lá do CPC, né, a mediação. Então, esse sujeito ele tinha a opção de usar a mediação para tentar aí solucionar sua resistência, sua resignação, ou impugnar, não tem outra opção, ou impugnar aí o plano e demonstrar que não há viabilidade no plano, ou, enfim, que a empresa não tem condições de se recuperar, e aí tentar aí convolar em falência, ou pelo menos aí ele vai melar, vai atrapalhar, ou apresentar até um plano alternativo, né, como a gente já falou. Com relação à indagação do procedurão, muito, muito pertinente, eu acho que a gente chegou, como o professor Helder disse, a gente deu um salto, né? Não houve uma reforma, a reforma não foi estrutural, não foi aquela reforma que você disse, poxa, mudou tudo. Não. A reforma observou, basicamente, a atualização do CPC, né, que não tinha, nossa legislação era de 2005, então entrou aí mediação, entrou aí cooperação judicial, que é bem interessante falar, né? Lá no artigo 6º, você tem agora cooperação judicial, que acontecia muito. O juiz universal definia a liberação de uma máquina para utilizar, e quando via estava penhorado em outro processo, era uma confusão, ofício para lá, ofício para cá. Hoje, há a determinação na lei da cooperação entre os juízos, né? Isso aí, enfim. Então, uma atualização e o próprio acolhimento do que a jurisprudência já vinha decidindo. Só que a jurisprudência vinha decidindo sempre com base no princípio da preservação da empresa, né, com base lá na legislação internacional. Então, a gente absorveu isso aí e teve alguns avanços, né, trouxe segurança jurídica. Basicamente, eu acho que o grande ganho foi a segurança jurídica, né? A gente eliminou lá do quadro geral de credores aquele crédito lá de privilégio geral, privilégio especial, que era uma confusão danada, né? A gente aumentou o stay period, que a maioria dos juízes já estavam deferindo a prorrogação, né? A gente mecanismos mais seguros, que Helder falou, lá do credor ele poder se tornar sócio. Já tinha um deferimento, já tinha algumas decisões nesse sentido, né? Hoje está lá na lei, está de forma clara e evidente. Então, assim, eu acho que o grande ganho foi realmente a modernização, a incorporação dessa legislação, e foi, Durão, aí eu queria mencionar, foi um grande passo o Brasil, talvez, a entrada dele na OCDE, né? A gente incorporou aí coisas da legislação internacional que eu acho que aí recomenda, sim, o Brasil aí tá num caminho de buscar a cooperação universal, né? Tem alguns pontos que eu para finalizar, eu queria tocar,
que eu sei que tem muitos colegas aí assistindo, que são do aspecto processual. Para a gente ter muito cuidado, né? Na legislação de falência, a gente não adotou os prazos em dias úteis, tá? Lá do CPC. Então tem que ter muito cuidado, o prazo aqui é corrido, né? A segunda coisa é com relação ao incidente de desconsideração da pessoa jurídica, DPJ, conhecido, né? Havia sempre uma discussão, cabe, não cabe, suspende, não suspende. Então, a legislação também, no 82A, incorporou, cabe sim o incidente, mas não suspende o processo, né? Mais uma vez, eu volto àquela discussão que a gente colocou no início, que é a ideia da celeridade. Tem que estar amarrado, porque se essa recuperação ela fosse eternizar, como uma concordata de outrora, a gente não está fazendo muita coisa, né? Então, acho que é isso. O grande ganho foi esse. Beleza. Foi evoluir, né? E aí, obrigado a todos. Essa é uma live que inicia uma série, e eu gostaria de contar com a presença de todos nas demais que acontecerem daqui por diante. E obrigado ao professor Durão, que gentilmente, fez, coordenou aqui os trabalhos, o professor Helder também, que também dedicou aí seu tempo, mesmo diante de tanta confusão aqui, mas deu tudo certo. Obrigado, meus amigos, e a todos. Bom, obrigado a todos os presentes, obrigado ao professor Diogo. Eu gostaria de passar para o professor Helder as suas considerações finais e passamos o fecho para o Diogo depois e encerramos. Professor Helder. Bom, eu só queria agradecer o convite, a presença dos colegas aqui que fizeram perguntas, o professor Pedro Durão, que coordenou os trabalhos, que fez a mediação de forma brilhante, tornando mais leve essa discussão, e agradecer também ao professor Diogo pelo convite, já parabenizo pelo projeto, e vou voltar agora como ouvinte para aprender bastante, né, sobre direito empresarial. Pois é, obrigado a Helder, obrigado a todos os presentes. Eu passo a bola para o professor Diogo para o fechamento da live. Dizer a vocês que também nós temos o site lá do Via Jurídica, melhor, o canal do YouTube do Via Jurídica, vocês podem acessar com dicas de direito empresarial. E já convido os dois professores para nós fazermos uma live sobre algum tema palpitante, ou até sobre o Pix, sobre os efeitos do Pix nas empresas, nas pequenas, médias e grandes empresas, ou algum tema palpitante que a gente possa também discorrer e passar algum conteúdo informativo para a comunidade. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Diogo, para você aí no comando final, um forte abraço a todos. Seguimos à disposição. Hein? Obrigado, professor Helder, também. Beleza. Beleza, meus amigos, antes de encerrar, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado aos professores pela disponibilização, obrigado a vocês pela atenção. Nosso escritório Augusto Dori Victor agradece. E antes de dar por encerrado, eu queria só fazer um merchanzinho do nosso livro, o professor Durão mostrou aí, já está saindo aí nas melhores bancas, e está atualizado, já com a nova lei, tá certo? É isso aí. E obrigado a todos. Tá bom. Valeu. Um forte abraço. Hein? Um abraço a todos. Valeu.